Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos entrando no ar, pontualmente 21 horas e 1 minuto. Que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, irmãos. Boa noite, boa noite. Como sempre, daremos 1, 2, 3 minutos aí até entrarmos no tema. Então, vou dando boa noite, comentando aos poucos aos meus amigos, às minhas amigas que assistem essa live, sejam virtuais, sejam pessoais, sejam irmãos em Cristo, sejam não convertidos. Boa noite a todos novamente. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito boa noite a todos. Como sempre, aí, irmãos, quartas e domingos, estamos tentando aí manter essa frequência. Sempre estaremos aqui fazendo algumas lives, pegando alguns assuntos que são pertinentes ao momento. E estamos indo, meus irmãos. Com a graça de Deus, estamos indo. Meu amigo André, sempre na audiência. Muito me honra a tua audiência, meu amigo André. Sempre te desejando aí muitas bênçãos de Deus. Que o nosso Senhor abençoe a ti e a tua família, meu querido. Muito obrigado pela tua audiência e pela tua fidelidade, hein, meu querido. Então, meus irmãos, vou cumprimentando e não estranhem quem começou lá do início, eu vou cumprimentando várias vezes. Então, novamente aí, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam com todos nós, hein, meu irmão. Minha cunhada na assistência, que Deus te abençoe sempre, obrigado, também me honra a tua audiência aí. Estamos começando mais uma live, meus irmãos. O tema proposto hoje é: recebemos o Evangelho de Cristo e agora? O que estamos fazendo com ele? Então, os irmãos, esse tema aí, vou fazer um pequeno traçado de como foi a conversão dos primeiros cristãos, como é a conversão de hoje, e para aqueles que foram convertidos, o que estão fazendo com o Evangelho. Basicamente, esses dois assuntos, esses dois subtemas aí que eu vou tratar. Então, mais uma vez aí, cumprimentando mais uma vez o pessoal, 21 horas e 3 minutos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam com todos nós, meus irmãos. Lembrando sempre aí, meu irmão, que quem tiver a oportunidade de assistir agora online, que compartilhar nos seus grupos, com seus amigos. Quem for assistir posteriormente também no Facebook, pode compartilhar. Quem for assistir mais posteriormente ainda no YouTube, é só colocar o título aí do tema lá no YouTube, vai aparecer no meu canal, lá o vídeo vai na íntegra para lá. Então pode compartilhar também o link do vídeo. Agradeço quem tiver a oportunidade de compartilhar aí. Muito bem, meus irmãos, esse assunto de receber o Evangelho de Cristo e de o que estamos fazendo com ele, talvez tenha já algumas pinceladas, alguns trechos de outras lives que eu fiz, mas isso é normal. O Evangelho ele converge sempre para o mesmo lado, meus irmãos, e muitas vezes. Então é normal que um assunto diferente tenha um mix, seja misturado a outros assuntos, mas isso é bem normal. Como eu disse antes, o Evangelho converge sempre no caminho de Cristo. A Wanda está me assistindo, muito obrigado, Wanda, sempre fiel aí me assistindo, sim, que peço que Deus abençoe a ti e a tua família, muito obrigado sempre pela tua assistência aí. Então lá, meus irmãos, vamos lá. Para aqueles que são convertidos, estiverem assistindo ou forem assistir aí essa live, uma pergunta: você já ainda lembra de como foi sua conversão? Você lembra em que momento, como começou, quem foi, do jeito que foi? É uma pergunta assim bem interessante que eu deixo para vocês aí. Você lembra como foi a sua conversão? Lembrando, meus irmãos, se converter a Cristo e o seu é um processo gradativo, meu irmão. É gradativo. Não existe, meu irmão, acordar ateu
dormir ateu, aliás, e acordar cristão. Henrique, muito obrigado aí pela tua audiência, meu querido amigo. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Muito obrigado mesmo. Muito me honra aí que tu tá me assistindo. Minha esposa dando boa noite. Boa noite, minha esposa. Muito obrigado por estar me assistindo também. Muito obrigado. O meu vizinho Edson aí, obrigado por estar me assistindo também, Edson. Deus te abençoe a ti e a tua família. Então, meus irmãos, só falando, a conversão de um cristão, a conversão daquele que não era cristão e passou a seguir o Evangelho de Cristo, ela é gradativa. Vou repetindo, tu não dorme ateu e acorda cristão, é um processo, tem várias etapas, vai se solidificando, vai se fortalecendo a fé dentro de ti e aí no caminho de Cristo. Então, assim, desconfie, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de quem de um dia para o outro se converteu. Existe um passo inicial, mas o caminho dali para diante é gradativo, meus irmãos. É importante nós sabermos, irmãos, também como foi as primeiras conversões após o Senhor Jesus deixar a terra, como aconteceu esse processo, e é importante para nós entendermos isso e trazermos para o nosso tempo. Então, meus irmãos, basicamente, Cristo pregou, assim, usar uma linguagem bem simplista. Boa noite, Edson, boa noite mesmo. Vou usar uma linguagem simplista aqui. Cristo pregou o seu evangelho aos apóstolos, os apóstolos pregaram aos discípulos próximos, esses a outros discípulos, e assim sucessivamente formou-se então a igreja primitiva. E a pregação continuou, e o cristianismo e a fé e a verdadeira doutrina perseverou durante muito tempo, meus irmãos. É assim que começou o processo. Importante uma data para nós sabermos também, meus irmãos, é a data de Pentecostes, que está em Atos 2 lá. Isso é importante também, que foi a descida do Espírito Santo para os apóstolos, para os fortalecer, os encher de graça e levar a palavra de Deus, a palavra de Cristo a todos. O Augustinho mandou um abraço. Abraço para ti também, Agostinho, também conhecido como Carlos. Obrigado por estar me assistindo aí. Deus abençoe a vida de todos vocês. Está escrito na palavra, meus irmãos, lá. E cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio um vento do céu, um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Vou falar um pouquinho à frente disso. A falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão, e essa estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos em cada uma das nossas próprias línguas em que somos nascidos? Pardos e medos, elimitas, e os que habitavam Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Planilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, que era um vinho da época. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia.
mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Tudo isso está em Atos 2, do 1 ao 18. Gedi, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe a tua família aí. Muito obrigado mesmo, muito me honra. Então, meus irmãos, esse foi uma narrativa na segunda palavra de Deus de como veio o Espírito Santo, de como começou o caminho dos apóstolos que andaram com Cristo para levar o Evangelho para todos os lugares, como eles se encheram do Espírito Santo. Atenção que eu falei nas outras línguas, meus irmãos. Em muitas denominações, tá, eu fui durante um tempo no meio das denominações, das igrejas, vamos dizer assim, tá, falar em línguas estranhas que eles usam lá é um sinal do Espírito Santo. Só que eu já falei em outras lives, vou dar uma pequena pincelada, meus irmãos, cuidado. Falar em línguas estranhas do que eles dizem lá não é sinal claro e evidente da presença do Espírito Santo, da certeza que você foi realmente convertido e que o Espírito Santo está em você. O que os apóstolos falaram, a palavra ali é claríssima, não deixa dúvida, meu irmão. Eles falaram noutras línguas, línguas estrangeiras, línguas de outros povos. Eles eram gregos, eles eram israelitas, a língua falada lá era o aramaico ou o judaico e até o grego alguns falavam. Mas como a palavra nos disse, eles falaram em todas as línguas dos povos que estavam lá próximos. Então, línguas estranhas, das quais se vê, principalmente no meio pentecostal, que é um dialeto que ninguém entende, não existe um registro histórico daquela língua, é muito diferente de outras línguas daquele momento que os apóstolos falaram. Então, cuidado, discernimento nesse momento, meus irmãos. Meus irmãos, continuando aqui, sobre o Pentecostes, na época, no dia de Pentecostes, só para fim de esclarecimento, o Pentecostes era uma festa dos judeus que marcava lá 51 dias depois da Páscoa, que era outra comemoração forte que eles tinham. Então, o santo aconteceu coincidentemente no dia de Pentecostes, por isso que até hoje existem as igrejas pentecostais, porque elas dão muita ênfase à descida do Espírito Santo e a falar línguas estranhas. Voltando aqui, repetindo, não é línguas estranhas o termo correto, é línguas estrangeiras. Então, não nos deixamos impressionar por alguém que chegue próximo a nós e comece a falar uma linguagem que você não conhece. Talvez isso não tenha base bíblica, meu irmão. Essa descida do Espírito Santo para fortalecer os apóstolos e os discípulos já tinha sido prometido nas Escrituras àqueles ali. A palavra nos diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veem nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, do 16 ao 17. A descida do Espírito Santo, a data de Pentecostes. Ô Marciano, muito obrigado por estar me assistindo, meu querido. Saudade aí, que Deus abençoe a ti e tua família. Muito obrigado mesmo. Uma benção para ti, um abraço. Continuando, meus irmãos, o Pentecostes aconteceu uma vez só. A descida do Espírito Santo em línguas de fogo é uma data única. Ela não se repetiu, não teve outro evento posterior a isso. Então também é muito importante esse discernimento, meus irmãos. Os apóstolos então ficaram fortalecidos, como eu disse antes ali, naquele momento. Eles já tinham a fé, eles já conheciam Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha se apresentado a eles. Sua
conversão, e a partir do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, eles se fortaleceram e ficaram cheios de graças, pois os desafios que eles teriam depois seriam muito difíceis. Então o Espírito Santo os fortaleceu. Em toda a alma havia temor e aliás, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, do 41 ao 44. Doutrina dos apóstolos, meus irmãos. Isso é a doutrina primitiva. É daqui que a igreja de Cristo se formou. É aqui que a igreja deve ou deveria, o que não acontece na prática, está acontecendo. Então hoje a doutrina dos apóstolos se perdeu, foi corrompida, foi modificada. Então nós teríamos que voltar a ela e seguir a doutrina dos apóstolos, as conversões verdadeiras daquela época, meus irmãos. Então, meu irmão, essa é a conversão, histórica da conversão, uma pequena pincelada. Hoje, meus irmãos, aquele que recebe o evangelho, aquele que fica tocado, aquele que fica maravilhado com o evangelho, ele sente a vontade, ele fica inundado, ele fica revestido, ele fica comovido de levar essa palavra à frente. Então, por isso que eu disse no início, lá no título, recebemos o evangelho de Cristo. E agora, o que estamos fazendo com ele? Ou o que deveríamos fazer? Isso é importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está assistindo. Se você realmente sentiu o evangelho, se você sentiu se tocar por Cristo, automaticamente você vai sentir uma vontade enorme de contar isso, de falar para o seu amigo, para a sua amiga, para aquele que não é convertido, para o seu parente, para o seu filho, para o seu pai, para o seu cunhado, para o seu vizinho, a boa nova. E eu até citei um exemplo, meu amigo, uma vez de um menininho que ganha a bicicleta de Natal. Ele sonhou muito tempo com a bicicleta e no Natal ele ganhou. Era humilde, não tinha condição, mas os seus pais conseguiram, fizeram um esforço e deram a bicicleta. Ele não se contenta só em andar para a bicicleta, ele quer mostrar a bicicleta para os amigos, para os amiguinhos deles. É isso, de uma maneira simplista, é o evangelho. Eu recebi a graça, eu estou maravilhado, e você também talvez esteja na mesma situação, e dá uma vontade enorme de levarmos à frente isso, meus irmãos. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Pregai o evangelho a toda a criatura, meu irmão. Então, essa é a nossa missão. Se nós recebemos, nós podemos dar. De graça recebemos, de graça vamos dar. A palavra nos diz isso. Isso é importante, meu irmão. Essa vontade, vamos colocar para fora, vamos botar em prática essa vontade. Quem sente essa vontade, quem sente-se tocado pelo evangelho. Outro detalhe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo. Evangelizar, levar a palavra de Deus, não é uma missão das igrejas, como está aí, ou das denominações religiosas. Evangelizar é levar Cristo a outra pessoa, é uma missão individual de cada um. As denominações hoje, muitas têm até departamento de evangelização ou departamento de evangelismo. Isso não é bíblico, meus irmãos. A missão é individual. E assim, antes que alguém fale, mas é difícil evangelizar, eu não tenho, a minha oratória é ruim, a minha dicção é ruim, eu não sou bom com as palavras. Não, meu irmão, não precisa ser. Eu estou aqui nessa live, humildemente, eu não sou um pregador, eu não tenho pretensão de ser, eu nunca fui um pregador, eu estou aqui com a intenção de falar de Cristo. Evangelizar é falar de Cristo, meu irmão.
Não precisa pirotecnia, não precisa nada complexo, não precisa nada disso. Olha aqui, meu irmão, pega a sua palavra aqui, leia, leve uma palavra, escolha, fala da sua experiência pessoal para o seu amigo, para sua amiga, para o seu vizinho. Isso é evangelizar, meu amigo. Isso é levar Cristo a quem não tem Cristo. Não precisa ser atrás de um púlpito, de uma igreja lotada, de um congresso, de uma rede social com 10 mil seguidores. O importante é o próximo, aquele que está próximo de você, receber a palavra, receber o evangelho de Cristo. É individual e é isso que é evangelizar. Não precisa ter grandes pretensões e o evangelho é simples e é humilde. Ele não é sofisticado, meus irmãos. A mensagem que Cristo nos deixou é simples, humilde e não é sofisticada. Muito importante isso, meu irmão. Michel, muito obrigado por estar assistindo e que Deus abençoe a ti e tua família. Meu amigo Devilho, Tucati, Fabrício, que eu conheço só como Fabrício, muito obrigado e também que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela audiência. Palavra nos diz, meu irmão. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Mateus 10, do 32 ao 33. Então, nós devemos confessar ao próximo, confessar Cristo, confessar que somos de Cristo. Essa é a missão daquele que tem vontade de falar de Cristo a outras pessoas, meus irmãos. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, meus irmãos. Acontece muito, no meio evangélico principalmente, após a conversão, muitas pessoas se revestem de uma certa soberba e esquecem um pouco a humildade. Cuidado, meus irmãos. O evangelho requer humildade e simplicidade, como eu falei agora. Não podemos ser seletistas, não podemos ser presunçosos, meu irmão. Seletistas no sentido, seja quem for, se ele é um drogado, se ele é uma pessoa que escuta uma música que tu não gosta, se ele é um viciado, se ele diz que é um ateu convicto. Evangelizar não é pregar o evangelho para quem já conhece Cristo. E evangelizar, ou melhor dizendo, falar de Cristo, evangelizar é uma palavra muito forte, mas vamos usar o termo falar de Cristo. Falar de Cristo é essa simplicidade, seja para quem for. Falar de Cristo para quem já crê em Cristo talvez seja fácil, mas a nossa missão é falar para quem ainda não conhece Cristo, para quem nunca viu falar de Cristo ou não sabe os detalhes do Evangelho de Cristo. Isso é importante, meus irmãos. Olha que a palavra nos fala, é uma passagem bem conhecida, mas ela joga na nossa cara essa verdade, meus irmãos. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está em Mateus 9, do 12 ao 13. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela joga verdades cristalinas na nossa cara. Cristo não veio chamar os justos, Cristo não veio chamar aqueles que já eram de Deus. E trazendo para a nossa humilde situação a mesma coisa, meu irmão. Não temos mérito nenhum em falar de Cristo ou tentar apresentar o Evangelho de Cristo para aquele que já é firme na fé. O nosso dever, a nossa vontade, a nossa ênfase é naquele ainda que está à margem do Evangelho, meus irmãos. Isso é claríssimo. Claríssimo. A palavra diz: o Senhor não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Só repetindo, Mateus 9, do 12 ao 13. Ser convertido, meu irmão, como eu falei antes, não significa que tu é melhor que ninguém. Se tu achou Jesus Cristo, não te considera assim.
Tu continua pecador, tu continua suscetível a muitas coisas e tu não é nada melhor que aquele que está lá, que nunca viu falar de Cristo. Não, meu irmão. Se você partir desse preconceito, está errado. Michele, muito obrigado por estar assistindo. Que Deus te abençoe, a ti e tua família. Alexandre, muito obrigado. Deus abençoe a ti e tua família, meu irmão. Muito me honra aí a tua assistência. Amém, amém também, Fabrício, amém, concordo. Continuando, meus irmãos. Então, a palavra nos diz sobre isso aí. Curai os enfermos e os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quase todas as minhas lives eu uso essa passagem, meus irmãos. Ela é maravilhosa, são 4 palavrinhas ali maravilhosas. De graça recebemos, de graça damos. Isso está em Mateus 10, 8. Então, a humildade, a simplicidade, se conscientize. Eu enxerguei Cristo, eu estou vendo a verdade do seu evangelho. Eu nada sou melhor que o mais pecador de todos. Eu não sou melhor que ele. Eu continuo tão pecador quanto ele. Essa é a essência, a simplicidade, a humildade, é a essência do Evangelho de Cristo. Qualquer outra coisa diferente que ensine para você ou que você queira aprender, não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é, isso é claro, é cristalino, meu irmão. Vejamos o exemplo de humildade de Paulo. No meio de Deus, que conhecem a palavra o mínimo, Paulo foi simplesmente considerado unanimemente como o maior evangelista da Bíblia, como o maior evangelista da história. Tá? Olha o exemplo que ele nos dá. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Não convém me gloriar-me. 2 Coríntios 12, 1. Continuando, Paulo, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O Senhor disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Olha que maravilha, Paulo nos falando. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Não precisa falar muito dessa passagem. O maior evangelista de todos os tempos está falando. Deus disse para ele: a minha graça te basta. E ele chegou à consciência e disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, meus irmãos, humildade sempre. Falei isso em outras lives também, meus irmãos. Então, não vamos deixar nos exceder em certas coisas. A salvação, o caminho para a salvação, o caminho para o evangelho, a salvação em si é atributo único e exclusivo de Cristo. Nossos méritos é pela graça de Cristo, pela graça de Cristo. Então, meus irmãos, muita atenção nisso aí. Não existe outro mediador, não existe o Papa, o Padre, o Bispo, o Arcebispo, o pastor presidente, o obreiro, o diácono, o maior dos líderes humanos de qualquer denominação. Nenhum deles é mediador entre você e Deus. Nenhum. Isso é papel exclusivo de Cristo, meus irmãos. Então, cuidado também. Isso aí é falta de humildade, é falta de verdadeiro evangelho. Um só é o mediador entre eu e Deus, entre você que está assistindo e Deus. É Cristo.
Não tem nenhum cargo humano que possa assumir isso. Não foi. Isso é antibíblico, é anti-evangélico, meu irmão. A palavra nos diz: por assim como uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Romanos 5, do 18 ao 19. De Cristo é suficiente para a salvação de todos. Não existe mais nada que leve à salvação. Então, meus irmãos, a conversão, a nossa, a minha, acontece em qualquer lugar, acontece em qualquer hora. Importante, se um dia você resolver, tiver a oportunidade de falar a Cristo, de Cristo para outra pessoa, meus irmãos, fale, nunca se exceda, nunca levante a voz, não tente persuadir. É falar e esperar que o livre-arbítrio de quem recebeu e o Espírito Santo trabalhe naquela pessoa. Vamos ver o que a minha cunhada perguntou. Por que então algumas pessoas que estão há tempo frequentando a igreja se distanciam dessa humildade e outras que se tornam mais humanas? Será a doutrina da igreja? Minha cunhada, é difícil julgar, mas assim, as denominações que tu chama de igreja, eu chamo de denominação, e muitos hoje chamam assim, elas têm vícios humanos. Elas são organizações religiosas, ditas cristãs, mas elas são organizações humanas e elas fazem mudanças sutis na doutrina do Evangelho, na verdade do Evangelho, para seus próprios interesses. Então muitas pessoas se exaltam. E como eu disse antes ali, a humildade é a base do Evangelho. Que qualquer pessoa que do meio evangélico perder a humildade, ele está perdendo a verdade de Cristo. Rodrigo, meu querido amigo, muito obrigado pela tua assistência. Deus abençoe a ti e a tua família. Então, meus irmãos, eu falei no início lá, com calma, com serenidade, nunca tente convencer a pessoa, tente impor forçadamente o evangelho. Fale, apenas fale, dê um exemplo pessoal seu, conte uma história de um exemplo de outra pessoa, mas o resto vai ficar pelo livre-arbítrio daquela pessoa e pelo trabalho do Espírito Santo junto a ela. Paz para ti também, Rodrigo, sempre. Olha que a palavra nos diz, eu já citei esse versículo, vou repetir. Eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. João 14, 16 ao 17. Dificilmente você sozinho conseguirá convencer uma pessoa a sair do mundo e ir para Cristo, para o Evangelho. Você fala, Deus te usa, Cristo te usa. O Espírito Santo vai trabalhar nessa pessoa e o livre-arbítrio dele também vai aceitar isso. Então, é só falar, não podemos passar disso, meus irmãos. Existe também uma ordem na conversão, meus irmãos. Muita gente confunde algumas denominações que se apegam a leis, já falei isso também em outra live, elas invertem, meus irmãos. Então, a conversão a Cristo segue uma ordem. Não é eu deixar de ser pecador, até porque ninguém consegue deixar. Eu vivo uma vida certinha, regrada, eu saio das coisas do mundo e depois vou procurar Cristo. Não, não é, meu irmão. Está invertido. Cristo te toca, você começa a ver as verdades do seu evangelho, automaticamente você sente interiormente uma vontade de começar a mudar os seus hábitos. Você já é de Cristo, você já viu o seu evangelho,
posteriormente os seus hábitos vão mudar. Não pela doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja X, da igreja Y, do pastor A, do pastor B, do padre C. Vai mudar porque você sente vontade, porque a tua mente vai ter discernimento que muitas coisas que tu faziam eram erradas, e então tu sente essa vontade de mudar. Primeiro, tu enxerga Cristo, Ele te enxerga, tu enxerga o seu Evangelho, e automaticamente tu vai sentir vontade de mudar a sua vida. Nunca ao contrário. Não existe se santificar para depois encontrar Cristo. Isso é errado e é antibíblico, é anti-evangélico, meus irmãos. A palavra nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que os irmãos que me assistem todas as lives já viram em 3 ou 4 lives usar essa passagem. É outra que joga na nossa cara a verdade do Evangelho, meus irmãos. Eu vou repetir. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o que eu estou falando aqui, a falta de humildade. Então isso existe muito, meu irmão. Aquele típico líder de uma denominação evangélica com paletó e uma gravata impecável, um sapatinho de brilho, uma calça, uma Bíblia na mão, e se acha superior aos outros porque ele acha que ele está 10 degraus acima da escada da salvação em relação àquele humilde. Meu irmão, isso é grave, isso é o que Cristo nos ensinou, meus irmãos. Humildade sempre. Não é das obras, não é mérito dele ou de qualquer outra pessoa a salvação. É mérito de Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie em mim, não é em você que está assistindo, que está a salvação, que está o poder de salvação. É em Cristo. Único e exclusivamente atributo de Cristo, meus irmãos. Que eu li agora está em Efésios 2, do 8 ao 9. E disse também essa parábola: uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Olha, Cristo vai contar uma parábola a pessoas que se achavam justos e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano que estava ao seu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque que queira a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18, 9 ao 14. Essa passagem também é bem conhecida, meus irmãos. É outra de muitas e muitas que jogam na nossa cara a verdade do Evangelho, a simplicidade, a humildade. Qualquer um que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha diante de Deus será exaltado. No caso aqui dessa passagem, o publicano. Só para um pequeno entendimento, o publicano era um judeu que trabalhava para o governo de Roma, cobrando impostos dos judeus. Era uma das pessoas mais odiadas pelo sistema dos judeus, inclusive pelo sistema religioso dos judeus. Então tinha lá um pertencente à classe religiosa de judeus, e o outro era um publicano. Os dois subiram ao monte para orar, e aqui a passagem fala dessa distinção. Continuando, meus irmãos. Repetindo então o que eu li, está em Lucas 18, 9 ao 14. Indo para o final da live, meus irmãos. Já 21 horas e 40 minutos, estamos a quase 40 minutos aqui. Se você foi tocado em algum momento, se você sentiu no coração, na sua mente, ser tomado pelo Espírito Santo,
que a sua vida precisa modificar e já se modificou, se você recebeu o Evangelho de Cristo, vamos levar à frente, meus irmãos. Não precisa ser na igreja, não precisa ser atrás de um púlpito, não precisa ser atrás da sua denominação religiosa, não precisa ter eloquência, não precisa ter uma voz fluente. Fale de Cristo pro teu vizinho, pro teu amigo, a pessoa que tu encontra no ônibus, no teu trabalho. Apenas fale, se tiver oportunidade, fale. Pegue uma passagem da Bíblia, seja como for. Toda hora é hora de evangelizar, é hora de falar de Cristo. Qualquer momento, meu irmão, se você foi tocado, lembre-se que eu falei lá, de graça recebeste, de graça dai. Se tu recebeu de graça, não retém. Leva ao teu irmão de graça também, meu irmão. Lembre-se, meus irmãos, ao levar a palavra, o Evangelho de Cristo, ao falar de Cristo, esteja sempre ancorado. Não tem outra verdade, não é o que o líder religioso não sei de onde falou, não é a doutrina de qualquer igreja humana, de qualquer denominação humana, é aqui. Está aqui é certo, não está aqui é errado. Não invente, não subtraia, nem adicione nada daqui, meu irmão. Muito importante isso. Seja revestido dessa verdade. Quem sai com essa verdade aqui está revestido do Espírito Santo, do poder que Cristo nos deu de levar a sua palavra adiante. Muito importante, meu irmão. O meu amigo, meu irmão em Cristo, André, lá de Charqueadas, me mandou uma frase hoje que eu achei muito boa. Pedi licença para ele, tá, por WhatsApp ali, para usar a frase. Eu vou ler agora, que tem muito a ver com o que eu falei agora imediatamente, meus irmãos. Ter uma Bíblia nas mãos e ficar esperando por uma palavra de Deus é como morrer de sede nas margens do rio esperando alguém trazer água. Muita gente pede, Deus me envie uma palavra, Deus me oriente, Deus me dê um caminho, meu Deus. Está aqui, meu irmão, aqui é o Senhor teu Deus falando contigo, falando comigo, é aqui, não tem outro caminho, não tem. Então cuidado ao receber as profecias, as tais as revelações. Cuidado, meu irmão, discernimento, pense, raciocine. Um fale ou 2, 3 profetas e os outros julguem, diz a palavra. É aqui que está, Deus fala contigo, é aqui que está a tua profecia, é aqui que está a tua verdade. Cuidado. Vou repetir a frase que o meu amigo, meu irmão André mandou. Ter uma Bíblia nas mãos e ficar esperando a palavra de Deus é como morrer de sede nas margens do rio esperando alguém trazer água. Importante, meus irmãos. A palavra nos diz, assim toda árvore boa produz bons frutos. Produz frutos maus. Mateus 7,17. Sejamos a árvore boa. Sejamos a árvore que vai dar bons frutos, meus irmãos. Sempre, nunca maus frutos, meus irmãos. Continuando. Porque Deus amou, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Vamos levar a palavra a alguém? Vamos falar de Cristo a alguém? Recebemos 3 coisas. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Espírito de temor, ter medo, timidez, sentir-se tímido, sentir medo de levar a palavra de Cristo. Esse é o espírito de temor que está aí. Fortaleza. Fortaleza está dizendo. É o Espírito Santo que habita em nós. Se nós realmente encontramos Cristo, o Espírito Santo de Deus estará em nós e será a nossa fortaleza. Amor e moderação. Então vou repetir, porque Deus não nos deu o espírito de temor, falei, mas de fortaleza, falei, e de amor e moderação. Amor e moderação é apenas falar do amor de Cristo quantas vezes forem necessárias. Nunca se excedendo, meu amigo. O Espírito Santo trabalhará naquela pessoa. Falei há pouquinho agora. Não podemos esquecer isso. Não crie inimizade, não se exalte, não obrigue ninguém a seguir a Cristo. Não é esse o caminho, não é essa lógica que deve acontecer. O Espírito Santo trabalhará naquela pessoa, meu Deus. Então, meus irmãos,
Estou quase finalizando aqui, tá? Eu vou finalizar com uma palavra que eu usei nas 2 lives anteriormente, que eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra me fortalece toda vez que eu me abalo, toda vez que eu me sinto fraco, eu procuro essa palavra e eu procuro, assim, quando eu tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, eu procuro levar essa palavra, meus irmãos. Então, para quem assistiu a penúltima live agora, sem ser a última, a outra, e eu vou repetir o mesmo gesto, com a licença de vocês, meus irmãos. Se você vai falar de Cristo, chegue com a mão fechada, meus irmãos, e leia para ele João 5:24. João 5:24. E Cristo nos diz assim, meu irmão, e você pode dizer essa palavra ao teu irmão, ao levar a palavra, ao levar o evangelho de Cristo para ele. Cristo nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. 5 dedos, meu irmão. Feche e repita. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação e passou da morte para a vida. 5 dedos, 5 palavras, 5 frases, meus irmãos. Essa palavra sintetiza, esse versículo em João 5:24, sintetiza a maravilha do Evangelho de Cristo, meu irmão. Ela sintetiza tudo, ela não requer complexidade, ela não requer obras, ela não requer nada. É simples, esses 5, a mão fechada e os 5 dedos espalmados. Vou repetir sempre, né, 3 vezes aí, João 5:24. Procure essa palavra lá, meu irmão. Ela nos diz muito. Então tá, meus irmãos, aí 21h47. Muito obrigado para quem me assistiu aqui ao vivo, para quem vai me assistir futuramente no Facebook, fica lá no meu perfil. Para quem vai assistir no YouTube, daqui a pouquinho estará lá o vídeo. Peço que quem tiver a oportunidade de compartilhar também, que compartilhe. Então desejo tudo de bom a vocês, que vocês recebam o Evangelho. Para quem porventura receba, leve à frente o Evangelho, levando essa mensagem de simplicidade, de humildade, sempre, meus irmãos, simplicidade, humildade, a mão estendida ao irmão que precisa. Esse é o Evangelho. O que é a igreja? A igreja é o teu próximo. A igreja é o teu próximo que está precisando de ti. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Então, que Deus abençoe, que Deus dê saúde e paz a todos aí. Estou me despedindo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite.